Fala aí, turminha do FEMEA, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos aqui com mais um do nosso episódio, começando com o FEMEA. Então, mais uma vez, se você ainda não está inscrito aqui no nosso canal, convido você para assistir todos os dias, né? Ou melhor, todas as segunda-feira, 8 horas da manhã, o Começando com o FEMEA. Assim poderemos ajudar a tornar toda essa metodologia do FEMEA mais dinâmica e mais abrangente. Eu sou o Edson Soares, estou trazendo hoje o tema Saiba como aproximar a direção das atividades do FEMEA. Mais uma missão difícil aí do FEMEA, mas tudo é possível e vocês vão ver aqui. Então, este tema que trago é mais um daqueles que os profissionais de um modo geral reclamam, né? Que é a falta do envolvimento, ou podemos dizer também a falta do engajamento da alta direção nas atividades aí de FEMEA. Vou dar dicas também do que pode ser feito para que a alta direção tenha uma maior participação nessas atividades de FEMEA. Então fique atento aí com essas dicas. Mas vamos lá, gente. Vou deixar claro logo no início e talvez, né, essa clareza vai fazer com que você deixe até de continuar assistindo esse vídeo, né? De repente o que eu vou dizer aqui você não goste muito, falar, nem vou assistir mais esse cara. Então é o seguinte, o método que vou passar aqui para envolver a direção nas atividades depende muito de você. Depende muito de você para ter esse envolvimento da alta direção. O que eu quero dizer com tudo isso? Não é uma atividade fácil, não é uma missão fácil, mas eu te garanto que é possível. Então, se prepare, você terá que se mexer também. A melhoria não dependerá apenas da mudança no comportamento da alta direção. O seu comportamento tem que mudar, então você terá que mudar primeiro. As pessoas, né, muitas vezes, confundem o que é dar importância ao FEMEA. Tem muitos profissionais que criam aí um romantismo, né, em tudo isso. Eles acham que a alta direção tem que olhar só para um determinado tema, né, que nesse tema seria o FEMEA. Imagine você aí no papel do diretor. Será que se você estivesse no papel do diretor, você também daria importância ao FEMEA? Vou mais além, hein? Você quem diz que a direção não dá importância para a ferramenta, eu pergunto, você aí, você dá importância para a metodologia do FEMEA? Hein? Bota a mão na consciência. Entendo também, claro, que existe sim muita alta direção que não tá nem aí para a voz do Brasil. Mas convenhamos, muitos que estão abaixo da alta direção também não estão nem aí para o FEMEA. Aí você ainda pode vir com aquele discurso, né? Mas Edson, tem que vir de cima para baixo. Tudo bem, concordo, tem que vir sim de cima para baixo. Mas pense em você enquanto profissional. Se a alta direção não faz nada, você também não vai fazer? Quem perde profissionalmente é você. Então, essas dicas que eu vou dar aqui, implementem não só para a empresa, mas para você. E é aí que está a diferença dos profissionais, né? Tem aqueles que vão para cima e tem aqueles que se acomodam, né? E cantam lá o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E aí profissionalmente não ganha nada. Dito tudo isso, é importante você aplicar essas dicas que darei aqui para que tenha uma alta direção mais envolvida. Mas lembre-se que enquanto profissional, você também ganhará, pois o aprendizado é seu e poderá levar essa forma de trabalho para outras empresas na qual você vier trabalhar. Legal? Então, antes de entrarmos aí nas dicas, como melhorar tudo isso, eu quero trazer para vocês os benefícios de uma alta direção minimamente envolvida. De novo, tome cuidado com o romantismo. Talvez você ainda vai achar que daquilo que eu vou mostrar sendo pouca coisa.
Mas olhe, comparando com o que eu vejo aí no mercado, esse resultado que eu vou passar aqui já é um ótimo início, tá? Vou projetar aí para vocês um indicador de introdução de Poka-yoke na produção que veio lá das atividades de FEMEA. Neste caso especificamente, algo que veio lá do PFEMEA. Algum desses dados que eu vou mostrar no gráfico eu estou omitindo por uma questão aí de confidencialidade da empresa. A intenção aqui é mostrar que tudo isso é possível, tá legal? Então olha aí, ó, esse gráfico que eu estou projetando, né, que eu estou colocando aí na tela para vocês, é um gráfico com os Poka-yokes existentes nessa empresa e boa parte desses Poka-yokes eles vieram das atividades de PFEMEA. Neste caso aqui eu estou falando especificamente do PFEMEA, tá? Então, quando a gente vê uma empresa com um gráfico deste, levando em consideração aquilo que eu falei de não romantizar toda essa história da alta direção estar engajada, é isso que você tem que olhar aqui. Porque um gráfico desse mostra minimamente uma alta direção engajada. Edson, mas eu não consigo enxergar aqui nesse gráfico uma alta direção engajada no FEMEA, né? Simplesmente com este gráfico. Gente, aqui nós estamos falando de Poka-yoke. Quem libera o recurso para fazer o Poka-yoke? Quem libera, na grande maioria das vezes, alta direção. Então, se você enxerga um gráfico desse, onde uma empresa tem muitos Poka-yokes, observa que aqui neste gráfico, a meta, né, é ter no mínimo 2 Poka-yokes por mês. Que vem da onde? Vem das atividades de FEMEA. Se a alta direção não tivesse engajada, ela não estaria liberando recurso para fazer esses Poka-yokes. Edson, mas olha, a direção nem sabe que isso vem do FEMEA. Tá bom, mas ela está liberando recurso para você fazer uma atividade proveniente do FEMEA. É lógico, se ela tiver ali uma noção maior, que olha, essa daqui está vindo do FEMEA, lógico que isso torna todo esse processo melhor. Mas o fato dela estar liberando recurso para fazer essa atividade, ela está, de certa forma, engajada com o FEMEA. É diferente que, primeiro, nem tivesse essa quantidade de FEMEA, nem tivesse uma meta dessa, um objetivo desse. Se já tem, olha, pode levantar a mão pro céu aí. Tem muitas empresas que não tem, tá? Então, vamos voltar aqui, ó. E aqui embaixo, nesse gráfico, vai um descritivo, né? Então, eu tirei a descrição do item, o código, mais para preservar essa questão de confidencialidade aqui da informação, tá? Então, vai ter a descrição da peça, o código do Poka-yoke, a descrição da utilização desse Poka-yoke, quando que ele vai estar implantado ali, implementado no processo. Então aqui é um acompanhamento dos Poka-yokes, que é gerido lá pela engenharia, né? E aqui tem uma colocação dos Poka-yokes de estamparia, Poka-yokes de solda, tá? Então, veja, é algo simples, que demonstra o envolvimento mínimo ali da alta direção. Agora, montar esse gráfico, mostrar tudo isso, como é que eu posso dizer? Tirar essas informações para demonstrar o envolvimento da direção não depende da direção, depende de você, né? Muitas vezes, olha só, hein? Muitas vezes a alta direção, ela tem um envolvimento mínimo, só que os profissionais não enxergam. Os profissionais, de um modo geral, tá, gente? Eu sei que alguns menos, outros mais, mas de um modo geral, preferem ficar falando, mas a alta direção não participa. A alta direção não está envolvida no FEMEA. Ela não consegue enxergar ali, de um modo intrínseco, não escancarado, o quanto a direção está participando. Mas reforço, gente, eu entendo o lado de vocês. Eu sei que tem alta direção, e não são poucas, né? Alta direção, que não daria o suporte para fazer todo esse trabalho aqui que eu estou mostrando, né? Com esse indicador. Sei que tem isso também.
Mas fica aqui comigo até o final desse vídeo, porque eu vou mostrar também outras formas de você trazer esse engajamento. Aqui eu só estou dizendo que tudo isso é possível. Aqui eu só estou dizendo que tem gente que faz, né? Tem empresa que tem uma direção minimamente comprometida. Ah, Edson, mas isso é muito pouco. Beleza, pode ser muito pouco. Só que tem empresa que não tem nada disso. Tá? Então, faça uma reflexão aí na sua empresa. Você tem isso? Se não tem, não adianta falar que isso é pouco. Agora, se a sua empresa tem uma estrutura melhor, trabalha melhor, ótimo, isso aqui é pouco. Certamente sua empresa tem algo melhor do que isso. Tá? Então, vamos continuando aqui. Ó. Aí tem lá mês a mês, né? E olha, tem 371 Pocayokis, né? Isso aqui é um dado aí, uma informação de 2021. Depois eu não acompanhei mais a atualização desse gráfico. Mas eles monitoram, essa empresa monitora isso daqui. Tá bom? Então, olha, esse é um exemplo que eu estou mostrando que isso é possível ter alta direção engajada. Então, segue aí as dicas que eu vou passar daqui a pouco e certamente você vai ter algo muito parecido com isso daqui, tá? Se você não fizer algo parecido com isso que estou mostrando, tá? Muito provavelmente vai ficar aí pelo resto da vida reclamando que a alta direção não está nem aí para o FEMEA. Sei também que muitos vão dizer assim: Edson, mas para implementar esses Pocayokis que você mostrou, a empresa precisa ter dinheiro. E as empresas pequenas, como fazem, né, num cenário de crise, por exemplo, né? Fica aqui comigo até o final deste vídeo, que vou trazer também dicas para suportar este aspecto para pequenas empresas. Então, fica aqui que a gente vai abordar isso daí também. Se você é responsável por coordenar a equipe de FEMEA ou conduzir reuniões de FEMEA, eu recomendo que você comece a aplicar o mais rápido possível essas dicas que darei aqui. Né? Não demora muito tempo não, vai lá, bota a mão na massa e começa a aplicar. E no final deste vídeo você terá que chegar na seguinte conclusão: o que vale mais a pena, tentar fazer isso que estou dizendo ou cruzar os braços e continuar dizendo que a alta direção não se preocupa com o FEMEA? Então você tem a opção de reclamar ou botar a mão na massa e fazer. Vamos lá, vamos aí com as dicas para você mudar esse cenário na empresa onde trabalha e carregar essa lição aprendida aí por onde você passar, por onde você trabalhar. Esse aprendizado vai te ajudar muito. Veja aí quais são os principais erros que os profissionais cometem quando dizem que a alta direção não participa. E vou colocar aqui o que também você deve fazer para melhorar cada um desses erros. Então vamos aí para o erro número 1. Nem o profissional que reclama da direção acredita no FEMEA ou dá valor no FEMEA. Esse é o erro número 1. O erro número 2. Acreditam que a alta direção sabe tudo sobre FEMEA e que este termo é um linguajar comum para eles. Erro número 3. Acham que tudo que está relacionado ao FEMEA tem que passar pela direção. Será que tudo que está relacionado ao FEMEA tem que passar pela direção? Erro número 4. Alguns ainda acham que a alta direção deveria participar da reunião de FEMEA. Já pensou a alta direção lá participando da reunião de FEMEA? É lógico, eu vou falar um pouco disso também. Visto os erros cometidos, a primeira coisa que você precisa fazer é eliminar os erros que acabei de falar antes de dar o próximo passo. Então não dá o próximo passo sem corrigir esses erros. Sem a correção desses erros, você nem precisa continuar assistindo esse vídeo, porque não é para você. Se você não quer corrigir esses erros, então esse vídeo não é para você. Vamos então aí para a correção dos erros, tá? O que você precisa corrigir aí? Quanto àquele erro número 1. Se você não acredita no FEMEA, imagina a direção. Se este é o seu caso, sinto muito em dizer que você está aqui perdendo tempo assistindo esse vídeo. Tchau, pode ir embora. Agora, se você passar a acreditar depois, volta aqui que aí sim ele vai servir para você, tá? Quanto ao erro número 2,
Em muitas organizações, a alta direção nem sabe o que é FEMEA. Em outras, sabem o objetivo. Em algumas, o diretor sabe muito bem o que é. Enfim, você então precisa saber qual é o tipo de direção que você tem aí na empresa onde trabalha. Você precisa saber para que a sua estratégia de abordagem seja efetiva, seja adequada. Então, se você não conhece a alta direção que você tem, pode ser que a abordagem que você seguir dê errado. Quanto ao erro número 3, nem tudo tem que passar pela direção. Em muitas empresas, os níveis abaixo da direção darão toda a tratativa necessária e suporte para o FEMEA. Você irá envolver a direção com situações mais significativas, né? Onde existe ali um risco muito alto. Leve para a alta direção os modos de falha que podem ter efeito percebido em campo, principalmente aqueles efeitos, aqueles problemas que podem se tornar um recall, né? Leve alguma falha de campo real, algo que aconteceu. Leve falhas que podem afetar significativamente a linha do cliente. O resto tem que ser discutido com os níveis abaixo da direção, é por isso que eles são pagos, né? E dependendo da empresa, bem pago. Quanto ao erro número 4, este é o fim da picada. Alguns acham que o envolvimento da direção está relacionado a elas participarem das reuniões de FEMEA. Né? Se isso acontecer, certamente vai ser ali uma situação extremamente crítica. Mas no dia a dia, a direção participar, tem um vídeo aí que eu publiquei que nem os membros normais participam, né? Corrigindo esses erros, vamos agora organizar o que precisa ser feito para ter uma direção mais envolvida com o FEMEA. Tá legal? No geral, o linguajar de qualquer direção está relacionado ao quê? A custo, certo? Então, sabendo disso, você terá que sensibilizá-la através de valores financeiros num primeiro momento. A segunda abordagem será através do grau de satisfação do cliente, que pode impactar novos negócios. Veja que desta forma está relacionada nessa questão de impacto ao negócio, também tem uma relação financeira. Selecione em seu FEMEA os modos de falha que têm efeitos aí na seguinte sequência. Então, 1. Falha de campo real que já teve recall provocado pela sua empresa. Este caso não é tão comum, mas se na sua empresa já teve essa situação de recall causado pela sua empresa, esse é o primeiro item que tem que estar nessa sensibilização. Falha de campo real que não teve, nenhum vínculo com o recall, mas o custo para tratar esse problema foi bem elevado. O terceiro, falha de campo potencial que pode provocar recall. Esse é o terceiro aspecto. O quarto, falha de campo potencial que não gera recall, mas tem custo elevado. O quinto, uma falha real na linha do cliente que teve um impacto significativo na satisfação dele e também com bastante custo elevado. O sexto e último aí, falha potencial na linha do cliente que pode ter um impacto significativo na satisfação e também custo. Observe que assim é uma forma de sensibilizar a alta direção. E a sequência que eu coloquei, gente, é apenas uma sugestão. É o que na minha visão seria uma sequência de priorização, né? Mas você pode colocar uma outra sequência, aquela que você entender que seja mais adequada. A mensagem aqui é que você precisa usar métodos para sensibilizar a alta direção e fazer com que elas sejam mais participativas aí nas abordagens, nas atividades voltadas à FEMEA. Você fará a apresentação desses dados na reunião de análise crítica, na reunião de direção. Terá um compilado de informações. Só que para essa atividade eu recomendo aí que você utilize um formulário específico para apresentar
o que foi feito, o que tem de risco, né? O que está sendo feito, os recursos que são necessários para a implementação das melhorias, tá? Aqueles pontos que requerem recurso entrarão no plano estratégico como parte de investimento. Outros pontos pode ser que sejam liberados na própria reunião, dependendo do grau de criticidade, do valor envolvido, né? Do custo envolvido, tá bom? Então lembra que eu falei de usar um formulário específico? Eu vou compartilhar aqui com vocês um modelo de planilha preenchida. Use uma planilha parecida com essa, tá? Então olha só, eu tenho essa planilha aqui, que eu chamo ela de gestão de falhas com riscos significativos. Isso é o nome que eu escolhi, tá? Pode ser que amanhã depois eu fale, putz, esse nome não tá legal, eu mude o nome. Mas o nome aqui é o que menos importa, tá legal? Então é uma planilha para que seja feita ali a gestão das falhas com riscos significativos. É essa planilha que será utilizada para compartilhar com a alta direção e trazer a alta direção, né, mais próxima para as atividades de FEMEA. Então vamos lá. Vou colocar ela aqui desde o início, né? E aí tem, olha, qual que é a peça, qual que é a operação. Então aqui eu estou mostrando que é uma operação de montar a abraçadeira. Qual que é o modo de falha? O modo de falha é o quê? É o torque baixo. Qual que é o status dessa falha? Aqui eu estou dizendo, lembra que eu comentei, ó, a falha é real, falha potencial. Aqui eu estou dizendo que essa é uma falha potencial, ou seja, não teve nenhuma ocorrência de torque baixo, mas é por isso que ela está com um status potencial. Agora, se ela já tivesse ocorrido, por exemplo, em campo, o status seria falha real em campo. Se tivesse provocado recall, falha real em campo com recall, tá? Efeito dessa falha. Então, tudo isso eu estou tirando da onde? Lá do FEMEA, tá? Efeito da falha, vazamento de combustível, ou seja, se o torque ali, o aperto da abraçadeira tiver com torque baixo, pode ser que em campo, em função do movimento, vibração que tem ali, pode ter o vazamento de combustível. Causa. O que está causando aquela falha do torque baixo? É uma queda de pressão lá na rede de ar comprimido. Então, o camarada está lá dando torque, em algum momento a pressão tá caindo, né? A rede de ar comprimido está caindo e aí fica mal apertado, né? Não mal apertado ao ponto de perceber a falha na hora. Ela até ali, se fizer um teste de estanqueidade, até aprova, mas quando vai para campo, quando vai para uso em função ali de movimentação, vibração, ela começa a soltar. Mas aqui a causa é a queda da pressão lá na rede de ar comprimido. Qual é o controle existente, o controle preventivo existente? Olha, tem lá a manutenção preventiva do compressor para minimizar a chance de falha na queda do ar comprimido, né? Então a expectativa é que com a manutenção preventiva do compressor, diminua a chance de ter queda na rede de ar comprimido. Agora, pessoal, mas isso não é um controle preventivo. É sim. O manual do FEMEA dá até alguns exemplos. Agora, é um bom controle preventivo? Aí é uma outra história, né? Mas que é um controle preventivo, é sim. Eu não estou entrando aqui no mérito o quanto esse controle preventivo é robusto ou não. Tá? Controle detectivo existente, né? O que tem hoje no processo para detectar ou a causa ou o modo de falha. Então aqui tem a inspeção por amostragem com torquímetro de estalo. Então de tempos em tempos, numa determinada frequência mencionada lá no plano de controle, vai um inspetor, um operador e mede o torque que foi dado na abraçadeira utilizando um torquímetro de estalo. Então, com base nessas informações, todas elas até aqui, exceto ali o status da falha, todas essas informações foram extraídas do PFMEA, tá? E eu estou trazendo essas informações para uma reunião onde tem
a alta direção envolvida. A severidade é 10, ou seja, por que 10? O efeito lá é vazamento de combustível. Então, se vazar combustível, pode provocar um acidente gravíssimo, né? Um incêndio, uma explosão, talvez, e causar dano ali a terceiro, colocar a vida de alguém em risco. Então, é algo muito severo, por isso que a pontuação ela é 10, tá? E aí, extraída também essa pontuação lá do manual do FEMEA, na primeira edição lá da IAG-VDA. A ocorrência 7, né? Por que 7? Porque o meu controle preventivo, ele não tem ali uma certa efetividade na causa, né? Ele não consegue garantir 100% que a queda na pressão lá da rede de ar comprimido vai ser eliminada. Ele é um controle preventivo, como eu falei agora há pouco, mas ele não tem ali uma certa robustez. Então, olhando lá para a tabela de ocorrência do manual do FEMEA, lembrando aqui, eu estou considerando o FEMEA, primeira edição, lá da IAG-VDA, tá? Então, a ocorrência 7. A detecção é uma detecção 6, ok? Então, olhando também lá para o manual do FEMEA, se enquadra ali a 6. O índice de PA. Talvez você vai falar assim, mas não tinha que ser o NPR? Olha, de novo, a minha abordagem aqui está sendo conforme o manual de FEMEA, a IAG-VDA, primeira edição. Se você estiver usando o manual da quarta edição, aonde está índice de PA, no seu caso vai ser o NPR, beleza? E aí, olhando para a tabela de PA, de priorização de ação, considerando severidade 10, ocorrência 7 e detecção 6, deu um índice de PA alto, ou seja, é algo muito significativo que tem chance de acontecer e eu preciso levar isso para discutir com a alta direção. E o momento dessa discussão pode ser naquelas reuniões, aí cada empresa tem uma frequência, né? Nas reuniões mensais, na reunião de análise crítica da direção, e aí você escolhe o melhor momento. Só corrigir aqui um erro de português, onde está a ação preventiva, né? É ação preventiva, Edson. Aqui é uma proposta de ação, então é algo hipotético, tá? Não leve em consideração na ação, não. De repente você da manutenção tem uma proposta melhor. Aqui eu estou fazendo sozinho, né? Para explicar isso para vocês. Então, não considere aí a ação como sendo algo efetivo. É lógico que eu me dediquei ao máximo para acertar aqui e ter uma ação boa, tá? É mais para efeito didático aqui, se apega na didática. Então, vamos lá. Uma ação preventiva. Qual que é a descrição da ação? Instalar na linha de montagem um sistema de detecção da pressão da rede de ar comprimido. Ao atingir uma determinada pressão, o sistema deixará a apertadeira ali inoperante e será disparado um sinal sonoro para avisar que a pressão de ar comprimido está baixa. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Qual que é a minha proposta de ação? Antes lá da apertadeira, coloca um sistema que vai monitorando a pressão. E ali você configura, parametriza ali uma pressão adequada, né? Que se chegar naquele nível de pressão, eu ainda continuo apertando, só que ele já para o sistema. Né? Então, imagina hipotético aqui. Olha, quando chegar a rede em 5 bar, ele termina aquela operação que está sendo feita, às vezes pode ser no meio da operação, e bloqueia a parafusadeira, a apertadeira, e já dispara um sinal sonoro. Ou seja, o operador vai parar a linha, ele não vai conseguir mais montar, ele não vai conseguir mais apertar ali, e a linha para. E aquele sinal é para alertar, fala, opa, tem alguma coisa errada aqui, e o pessoal já sabe que aquele alerta é o alerta de rede de ar comprimido baixo. Qual que é o custo para fazer isso? Também hipotético, R$1.000. E ali a gente vem também para ação detectiva. Então eu posso ter uma ação preventiva, detectiva ou as duas. Aqui eu coloquei não aplicável. Por quê? Eu até confesso que eu até pensei uma detecção mais robusta do que aquele torquímetro de estalo, talvez algo automático ali numa checagem 100%,
né, com uma apertadeira com uma tecnologia melhor. Mas qual a reflexão que eu fiz? Eu falei, bom, se o processo, através desse sistema de controle da pressão, não vai deixar produzir peça ruim, para que eu vou investir em algo melhor de detecção, sendo que o meu processo não vai gerar peça ruim, não tem risco dele gerar peça ruim nesse contexto de torque. Então isso é um ponto que tem que ser levado em consideração também. Cuidado para não levar muito custo para a direção. Às vezes não precisa, porque tem gente que coloca um monte de ação aqui e encarece coisas que talvez não precisa. A minha medida preventiva já é o suficiente. O custo final vai ser aqui só o custo desse sistema aí de checagem da pressão. Indo mais para o final aqui, né, da planilha, vai ter lá o responsável. Aqui eu estou dizendo que o Almir é responsável por fazer essa ação. O prazo 13/6 e o status decisão pendente. O que é decisão pendente? Falta ali a decisão da direção se vai liberar o recurso ou não. Tá? Aí vamos imaginar o caso, liberou o recurso, o status aqui vai ser aguardando implementação, algo nesse sentido. Tá? Então você vai levar isso aqui para discutir com a direção e vai falar, direção, tá vendo? O risco é esse, se o torque ficar baixo, né, o modo de falha do torque fica baixo, isso acontecendo tem um risco ali de vazamento de combustível, pode matar alguém, pode causar algo muito sério e consequentemente ter recall, que é um custo muito mais elevado. Então essa informação levada para a alta direção vai fazer com que ela se preocupe um pouco mais, né? E ela vai entender que isso está vindo do quê? De uma análise de FEMEA. E aqui o novo grau de risco, levando em consideração as ações. Eu posso colocar esse novo recálculo aqui de ocorrência e detecção mesmo antes da ação ter sido implementada. Por quê? Quando eu coloco aqui, eu estou expressando a minha expectativa. A minha expectativa é, quando tiver essa ação implementada, esse vai ser o meu novo grau de risco. Então, observa, a expectativa aqui é sair de um grau de risco alto e ir para um grau de risco baixo. Por quê? A severidade ela vai manter a mesma, né? Não vou explicar aqui o porquê que ela mantém a mesma, não é um curso de FEMEA completo, é só uma parte aqui para vocês entenderem como trazer a alta direção mais engajada, mais envolvida para as atividades de FEMEA, então não vem ao caso aqui. A ocorrência 1, então eu comparei essa ação com a tabela de ocorrência do manual e ela se encaixou na ocorrência 1. O mesmo ocorre com detecção, ficou 1, porque quando a gente vai lá na tabela de detecção, tem lá uma situação onde fala da falha, né? Da causa, então isso se encaixa, tá bom? Se você tiver um outro ponto de vista, não tem problema nenhum, não está errado, coloca aí o seu ponto de vista, tá? E aí, com base nesse critério, com base nessa pontuação, a gente olha na tabela de PA e aí a gente vê que o índice caiu, né? Ele saiu de alto para leve, beleza? Então, gente, usa uma planilha dessa. O Edson, tem que ser essa planilha? Claro que não. Essa é uma planilha que eu criei. Tá? Se você quiser criar uma outra planilha, fica à vontade, tá? Sei também que tem gente que vai falar, pô, Edson, mas você está dificultando mais ainda a metodologia do FEMEA, você quer que eu faça essa planilha também? Malemar consigo fazer FEMEA, né? Mas, gente, isso aqui não é toda hora que você faz. Você faz uma vez, vai lá, leva para a reunião. Edson, mas eu não tenho tempo. Cara, faz pelo menos uma linha. Pelo menos começa. Agora, se você não quer começar, é porque você também não está nem aí para o FEMEA, assim como a alta direção não está nem aí para o FEMEA. Então, você tem que parar de criticar a alta direção se você não colocar isso para usar, pelo menos para tentar. Tá? Começa com uma. Gente, na reunião, né? Imagina a reunião, olha, estou trazendo aqui um ponto crítico que tem dentro da empresa, uma falha potencial muito grande, a gente está trazendo aqui uma proposta de ação para diminuir o risco disso acontecer, a tendência aqui para as próximas reuniões a gente começa a colocar mais coisas conforme for aparecendo. O segredo é começar. Hoje, se você nem começa, como é que você vai trazer melhoria para as suas atividades de FEMEA? Como é que você vai engajar ou melhorar o envolvimento da direção nas atividades do FEMEA? Então,
usa essa planilha para isso. Beleza? Então é isso, gente. Espero ter te ajudado de alguma forma e peço que coloque essas dicas em práticas e que dê um feedback, né? O quanto isso tem sido efetivo para vocês, se essas dicas têm dado resultado aqui. Um forte abraço, fica aí com Deus.